sou fisioterapeuta, sou professora da Faculdade Estácio de Sá, coordenadora do CEAF pós-graduação, da pós-graduação em traumato e ortopedia, sócio proprietária do SEM, e o objetivo nosso da gente fazer esses encontros e bater esse papo é para realmente assim, distribuir conhecimento, passar conteúdo para as pessoas, informação, porque eu acho que hoje o acesso à informação está muito em voga, só que não necessariamente nós vamos ter um acesso à informação de qualidade, né, Aurélio? Essa, na verdade, é a maior dificuldade. Então, primeiro, mais uma vez, a gente se conhece há bastante tempo, a Natália dispensa comentários, uma pessoa maravilhosa, uma profissional de mão cheia. É um prazer, uma honra estar aqui do lado dela, batendo papo com vocês. Me chamo Aurélio Felipe Arantes, sou médico ortopedista. Também fiz a minha subespecialização em cirurgia de coluna, patologias da coluna. Sou membro atual da SBOT, né, que é a Sociedade de Ortopedia e da Sociedade de Coluna. E também integro o núcleo de preceptores do HC, dos residentes do HC, lá no núcleo de ortopedia e de coluna do Hospital das Clínicas, né? Que show! E é isso, conversar um pouquinho sobre dor nas costas. Né? O que é esse negócio aí, né? O que é isso? Toda dor na coluna. É hernia de disco, doutor Aurélio? Ixi, Maria, tem tanta coisa. Tem muita coisa, viu? Tem coisa demais, gente. Vocês vão observar isso aí. Bom, o doutor Aurélio dispensa comentários, né? Que é um currículo exemplar. Meus parabéns. E, gente, falando um pouquinho do que a gente é a proposta hoje de coluna, né, doutora Aurélio? Primeiro questionamento, a gente tem que lembrar como é que é a anatomia dessa coluna, como é que é a fisiologia dessa coluna. Para que serve esse negócio? Você consegue falar para nós, doutora Aurélio? Sim, digo assim, em linhas gerais, é o sustentáculo do corpo, né? Você tem as doenças que podem vir da parte óssea, você tem as doenças que podem vir entre os ossos, que são os ligamentos e os discos, e pode ter as doenças que vêm da musculatura que não está adequada. Então, coluna, quando se fala em doença, ou dor de coluna, é tanta coisa. É lembrar de músculo, lembrar de osso, lembrar de ligamento, lembrar de disco intervertebral, não é só... Não é só o disco, né, que vai ser ocupado exatamente. Por tudo, ou pela hérnia de disco. Sim, que você já disse. Justamente. E lembrando um pouquinho, gente, assim, da própria anatomia da coluna, primeiro, a coluna é o eixo de sustentação do nosso corpo, né, Aurélio? Sim. Para que a gente consiga se manter numa postura ereta, para conseguir fazer as nossas funções básicas no nosso dia a dia. Seja para andar, para sentar e levantar de uma cadeira, para poder subir e descer uma escada. E o que tem acarretado, eu costumo dizer muito, olha, eu falo até isso muito dos meus alunos, o que tem acarretado muita dor na coluna, quando a gente para pensar em toda a nossa evolução como ser humano, a gente na verdade está evoluindo. Porque antes a gente saía de uma posição de quadrúpede para poder ficar de pé, bípede. Sim. E hoje a gente está quase com quadrúpede de novo, porque eu fico no celular assim, né? Eu fico dirigindo assim, e aí eu trabalho dessa forma, e aí isso pode favorecer e predispor uma sobrecarga nessas estruturas todas que você pontuou, e que pode dar uma dor, né? E assim, os vícios posturais, que você domina muito mais do que eu, você sabe muito bem que eles vêm por conta da vida moderna, sim, como você descreveu, e vem por... O que fala em vida moderna? Toda pessoa da vida moderna não tem tempo para nada. Sim. Não faz uma atividade física, não cuida da postura, vai ficando com a postura completamente ruim, sobrecarregando a coluna. Então até que está na moda os famosos desequilíbrios sagitais, né, que seria a alteração do eixo normal do corpo. A pessoa fica muito para frente, de forma simples, ou muito para trás. Muito para trás. Ou seja, desconta em algum lugar. E a forma como manifesta é o quê? Dor. E na verdade, assim, e é bom a gente esclarecer assim, dor é um sinal, um sintoma, é um negócio. Dor não quer dizer nada. Você tem um diagnóstico de dor, uma sensação desagradável, sensorial desagradável. Da onde ela vem. Só a gente precisa descobrir, né? A gente precisa descobrir. E aí, assim, além disso que até o Aurélio comentou, que a gente, na verdade, em termos de vida moderna, por algumas coisas nós estamos progredindo. E quando a gente pensa na nossa postura e nos nossos movimentos, a gente está regredindo. Porque a gente está deixando de praticar algumas coisas. Eu até costumo dizer um exemplo, Aurélio. Antigamente você tinha que levantar para trocar o canal da televisão. Hoje você já não precisa fazer isso, você tem um controle. Então eu fico muito mais na minha zona de conforto, no imobilismo do sedentarismo, que pode me favorecer uma sobrecarga muito grande nessa estrutura.
Porque, eu tô no imobilismo, mas eu tô numa postura bonitona? Não, eu tô lá recostado no sofá, eu tô lá com algumas posturas um pouco assimétricas, inadequadas, que pode gerar uma dor, por exemplo, né? A questão das doenças, que a gente vai falar daqui a pouquinho, uma coisinha sobre as doenças, claro, tem doenças na coluna que geram dor, tem patologias graves, só que a maior parte das causas de dor nas costas não vem dessas doenças. Sim. A maior parte são por dor muscular, desequilíbrios musculares, a maior parte. Sim. E a culpa, da maioria das vezes, é nossa. Porque além de tudo, quando você pega uma pessoa sedentária, que não faz nada, aí associado a isso, o estresse do dia a dia, quem hoje não está estressado, não está no limite, não está no correndo, não está ansioso, conta chegando, filho em casa, brigas pessoais, sociedades, tudo isso se desconta na musculatura e no eixo da coluna. E começa as dores miofaciais, começa o desequilíbrio muscular que você trata todo santo dia, não é verdade? Isso, justamente. E é interessante, o Aurélio comentou um detalhe assim, extremamente pertinente. O Aurélio falou dores miofaciais. Gente, quando a gente fala isso, a gente fala de tanta coisa. E assim, a gente está falando de várias coisas envolvidas que afetam uma coluna, ou de uma coluna afetando todo o resto que está envolvido, né? Sim. Que é por isso que a gente precisa, como eu sempre reitero, a necessidade de boas avaliações funcionais, avaliações biomecânicas para complementar um diagnóstico, né? Um diagnóstico clínico e dar um direcionamento. Porque como a Aurélio comentou, algumas patologias vão ser graves, não vai ter muito o que fazer, vai ter que operar mesmo, tudo bem. Mas a gente precisa avaliar, cada caso é um caso diferente, isso sem dúvida, né? A gente tem, sei lá, hernia de disco é o que leva as pessoas no nosso consultório para... Eu estou com hernia de disco. Na verdade, você pega uma ressonância, que é o exame mais detalhado, você tem uma protusão discal, que seria, o que é protusão? É o início da hérnia. Um abaulamento. Uma degeneração do disco leve, que não é ali a causa da dor da pessoa. A pessoa vai no consultório por isso, eu tenho hernia de disco. Na verdade, ela não tem. Não tem. Ela tem muita dor. Dor ela tem. Da onde vem a dor? Aí você não tem uma instabilidade, você não tem uma escoliose, você não tem um tumor, que é coisa grave, você não tem uma doença reumatológica séria, você tem uma coluna, a estrutura da coluna não está ruim, está adequada para a idade, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. E aí, o que está doendo? Como é que é esse negócio aqui que é o culpado de todos os problemas, né? E dói. Aí vocês começam a entender o tanto que o raciocínio tem que ser mais complexo e até mais completo, né, Aurélio? Sim. E além, gente, da gente pensar na anatomia da coluna, o Aurélio vai falar isso bem mais detalhadamente daqui a pouquinho, é importante a gente pensar o seguinte, a minha coluna, quando elas pensam em curvaturas, né, já que o Aurélio colocou essa questão de escoliose, eu acho que é bom a gente deixar isso claro, porque quando eu penso nas curvaturas da minha coluna, existem algumas curvaturas que são primárias e outras secundárias. O neném nasce, a postura básica do neném é encifose. Na verdade, a nossa posição fetal é encifose, né, Aurélio? E aí, na medida que a gente vai adquirindo a postura ereta, a gente vai ganhando as nossas lordoses. Porque a gente tem a tentativa do nosso corpo de tentando reencontrar o seu equilíbrio e ficar reto. É por isso que a gente comenta nessa questão da gente estar evoluindo, vamos pensar assim, né? Porque antes a gente conseguia manter uma postura ereta mais eficiente e agora eu estou mantendo uma postura mais ineficiente. E aí acabando gerando sobrecarga. E aí quando eu penso nessas curvaturas, gente, se eu olho uma coluna de lado, suponhamos que eu fizesse um raio-x do Aurélio aqui agora, o Aurélio fizesse um raio-x de mim. Se eu visse a coluna do Aurélio de perfil, era para eu ver as curvaturas fisiológicas. Mesmo que ele está sentado, eu vou ver ali aquelas curvas. São as fisiológicas, são as fisiológicas, as normais, né? Na cervical eu tenho uma lordose, na torácica eu tenho uma cifose, na lombar eu tenho uma lordose, na sacrococcígea um pouquinho de cifose. Então é normal. Só que, se eu do mesmo jeito, eu e a Aurélio estamos aqui, vocês tiram o raio-x de nós. E aí vocês podem tirar esse raio-x, que vocês deveriam ver ele como uma linha reta, e de repente esse raio-x é uma curva. Opa, aí já é um problema. Porque nesse plano de movimento, nesse plano, nessa incidência, eu não tenho que ver curva nessa coluna. Aí começam os probleminhas relacionados à nossa famosa escoliose, né? Na verdade, a postura você explicou muito bem, é isso aí. É a alteração da anatomia normal, das curvas fisiológicas normais,
por vários motivos osteomusculares, mas a escoliose em si também tem várias causas. Ela pode ser do nascimento, ela pode ser secundária a doenças neurológicas gravíssimas, como paralisia cerebral, doenças neurológicas como Charcot-Marie, alterações genéticas, como pode ser idiopáticas, ou seja, não sei de onde vem a causa, mas é um desvio estrutural da coluna acima de 10 graus, quando eu vejo o paciente de frente. Se o raio-x estiver abaixo de 10 graus, em definição não é escoliose, é acima disso. Agora, essa escoliose pode ser leve, moderada ou grave. E aí sim, começam os problemas maiores. A grande maioria das pessoas tem uma escoliose, não tem escoliose, e as que tem são leves, no máximo moderadas. Curvas de 50 graus para cima, Aí, que são até cirúrgicas às vezes, deformidade. São as exceções. Sim, são as exceções, a deformidade. Aí sim você pensa em intervenção cirúrgica, né? Sim, nesse aspecto. Assim, tem... E isso é interessante o Aurélio ter comentado isso, gente, porque muita gente acha que tipo, tem escoliose, tem que fazer alguma coisa, tem que operar. E, na verdade, é a gente tentar reorganizar as estruturas de tecido mole para desempenhar melhor essas funções. Talvez se eu tenho uma escoliose estruturada, se a pessoa já está com uma idade óssea completa, eu de repente não consigo mudar muita coisa em termos do alinhamento. Mas essa pessoa não precisa ter dor, porque as estruturas vão estar aptas e preparadas para desempenhar a função que ela precisa. A grande questão é essa, você tem uma escoliose grande, sei lá, 50, 60 graus, é claro que isso aí com o tempo vai sobrecarregar as estruturas musculares, articulares e dos discos. Aí 18, 15 graus, até 30, 25 graus, o que dói? Não é a escoliose em si, não é o osso que dói. É o desequilíbrio muscular gerado pelo problema. Sim, justamente. Então as pessoas confundem um pouco isso aí, confundem bastante, na verdade. Um pouco muito. E isso é interessante que a Aurélio pontuou, porque assim, gente, outra coisa que eu tenho que pensar é o seguinte. Uma coisa é eu fazer um raio-x numa pessoa que está estática. A outra coisa é eu fazer um raio-x numa pessoa que está em movimento. Tanto é que hoje é uma rotina maior de vocês passarem em raio-x em movimento, principalmente cervical, né, Aurélio? Para eu ver o comportamento da flexão, extensão. Mas antes a gente simplesmente pensava numa posição estática. E aí, dali eu tirava um diagnóstico. Só que, na verdade, o comportamento desse alinhamento, ele pode modificar de acordo com a função. De repente, esse cara, sei lá, um atleta de futebol. É normal ele ter uma escoliose, por exemplo, mas nem por isso ele tem que ter problema. E quando ele está no futebol, será que ele realmente mantém essa escoliose do jeito que ela está? Ou ela vai mudar? Porque vão ter as estruturas e as energias ali convergindo ou divergindo. Então tem tanta coisa que a gente precisa considerar, gente, na escoliose. Eu acho que pra gente poder fechar esse diagnóstico, vamos falar assim, né, Aurélio? É que a gente precisa de uma boa avaliação, tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista fisioterapêutico, e até do professor de educação física, para que ele tenha um direcionamento melhor de qual a conduta pertinente para aquele indivíduo, de acordo com que a realidade e a necessidade dele. Concordo 100% com você, é um paciente multidisciplinar, você tem que ter acompanhamento médico, educador físico, fisioterapeuta capacitado para avaliar. A gente tem que pontuar que infelizmente tem profissionais às vezes que confundem tudo, tanto na sua área, na minha área, na área do educador físico. Todo mundo, ou seja, na minha área tem muita gente que vê escoliose onde não tem, que sobrevaloriza até cirurgias que não... Enfim, no seu caso, tem pessoas que acham que tem desequilíbrios que na verdade não existem. Por isso tem que ser uma equipe que saiba o que está fazendo. Sim, não, com certeza. Para realmente conseguir ajudar as pessoas, né? Certo. E pega essa imagem para nós, doutor Aurélio. Essa é pequenininha. Pega a outra aí pra gente. Gente, olha que gracinha que o doutor Aurélio trouxe para nós, pra gente poder entender essa coluna. Primeiro que a coluna como um todo, né, Aurélio? Essa aqui é o que ele descreveu, né? Se fosse uma coluna de frente, teria que ser retinha. Se ela faz isso... Esse é um problema. É uma escoliose. Quando ela está de lado, aqui como é uma maquete, a gente vai retirar aqui para ficar mais fácil. Como é uma maquete, a gente não tem tanta facilidade, mas o certo seria a lordose cervical, a cifose da torácica e a lordose lombar. Então seria mais ou menos isso. Só que é difícil fazer na maquete. Se você tem uma alteração de postura e de eixo, que você faz isso ou isso, é só esperar a dor, não é verdade? Sim, com certeza. Felizmente ou infelizmente. Infelizmente. Né? E assim, gente, a nossa coluna, até interessante o Aurélio mostrar ela toda. Vocês percebem que os ossos são diferentes?
Porque cada nível da minha coluna ele tem uma função diferente. Porque você olha o tamanho desse corpo da vértebra na região lombar. E olha o tamanhozinho aqui na torácica, olha o tamanhozinho menor ainda na cervical. Existe um motivo para Deus ter feito desse jeito, né, Aurélia? Então vamos falar assim. Porque cada uma desses níveis, mesmo que a coluna seja um eixo nosso de equilíbrio, cada uma delas vão ter que desempenhar algumas funções. E aí quando eu penso na minha região lombar, por ser uma região de sustentação maior ainda de peso, por isso desse volume de osso, né, Aurélia? É uma região que acomete muitas dores. Sim, é a que mais sobrecarrega e recebe a carga. A cervical movimenta mais, a lombar tem mais sobrecarga, onde você tem mais incidência de hernia de disco, por exemplo. Principalmente ao nível da transição, né, Aurélia? Ao nível final de L5, S1, L4, L5, L5, S1 é o principal. É o principal. É o que a gente mais vê. Justamente. Com certeza. E aí, gente, então, pensando que cada estrutura dessa vai ter que ter uma função, a minha lombar, a função dela é de sustentação do nosso corpo e estabilização. A minha torácica, ela vai estar associada a mobilidade, um pouco mais limitada pelas costelas. Né? Mas assim, ela precisa estar funcional porque a gente tem um diafragma, que está todo inserido ali, aquela banda de não só músculo, mas de tecido conjuntivo, que ele vai ter ali a sua função também de movimentar essa estrutura. E como a Aurélia pontuou em relação à questão da cervical. Cervical, ela precisa ter uma estabilidade, mas ela não pode deixar de ser móvel. Sim. Porque a gente tem várias funções que a gente precisa realizar com a nossa cabeça. Movimentar. Movimentos, giros, né? Para poder ter funções básicas, que seja para eu conseguir dirigir, que seja para eu poder conseguir escrever. Eu preciso dessas amplitudes preservadas. E aí quando a gente não tem essas coisas funcionando de forma eficiente, aí é onde que a gente vai começando os problemas. E aí vai começando, como a Aurélia pontuou, os desequilíbrios musculares podem favorecer e gerar uma sobrecarga a nível articular. Sim. Ou mais, pode até favorecer uma sobrecarga a nível ósseo. Sim. Né? Lembrando sempre isso, né? A coluna é sustentável, mas ela está intimamente ligada com os quadris, com a bacia, que estão com os joelhos, que estão com os tornozelos. Se você tem um desequilíbrio da bacia, da coluna, ela pode tracionar a bacia para frente ou para trás, que a gente chama de tilt pélvico. Isso sobrecarrega a musculatura e vai ter encurtamento posterior de coxa e perna. Você sabe vai gerar dor, vai gerar dor. Mas para quem está assistindo, importante saber. A lombar é a sede principal de hernia de disco, segundo lugar é a cervical, o pescoço, pela mobilidade, a lombar pela sobrecarga de forças. Pelo peso mesmo. Se você engorda bastante, se você está sobrecarregando a sua lombar de forma inadequada, você pode ter hernia de disco. A cervical, pela hipermobilidade. Já dorsal, a parte do meio, nem tanto isso, mas como se você tem uma dorsal frágil, você tem muita dor miofacial. Dos músculos que estão ao lado aqui da região torácica, né? Enfim, os elevadores da espinha, os multifilos, aí você tem outros da escápula, os romboides, tudo isso aí gera muita dor. E as pessoas confundem, né? E as pessoas confundem, acham que tudo é coluna, né? Sim, mas não entende o contexto. Gente, a Aurélia colocou um detalhe que assim, nós estamos aqui vendo a coluna no eixo, que ela está na base da nossa pelve. E a pelve é um monte de gente, a pelve não é só uma coisa. A pelve eu tenho a sacroilíaca, aqui na região posterior, e daqui para eles. Essa região posterior eu tenho a articulação, na verdade duas articulações sacroilíacas. Na região anterior eu tenho um negocinho que dá cansado de dar problema também, né, Aurélia? Tal do pubis, da síntese púbica, que gera muito processo inflamatório nessa região. Pubalgia, a famosa pubalgia. E aí esses desequilíbrios, gente, que podem acontecer lá dos pés, podem gerar uma sobrecarga nessa coluna. E aí isso acabar gerando uma dor pontual na coluna. Mas se eu só penso na minha coluna, eu talvez não resolva o problema dessa pessoa. Porque a gente vai tratar só a pontinha do iceberg ou o sinal, né? E não vai tratar a causa desse problema. Por isso da questão da avaliação que a gente pontuou, né? Muita gente acha muito complicado, às vezes, entender por que a coluna dói. Às vezes faz um exame normal. Mas minha coluna dói todo dia, não tem jeito, por que ela dói? Aí você explica de várias maneiras diferentes que você tem dor nas costas por N motivos. Mas nem sempre você pega uma doença que dá motivo. Aí que é difícil as pessoas compreenderem. Aí você vai pesquisar histórico de vida, está sedentário,
Sobrepeso. Tá, posição inadequada, porque trabalha sentado. Extremamente ansioso, dormindo mal, não repousando de acordo com a qualidade adequada, que é o sono, fase 2 do sono, que repousa a musculatura. Sim, relaxa, né? Dorme tenso e acorda mais tenso que o deitou. Acorda já com dor. Isso vira uma bola de neve. Sim. E são as famosas dores crônicas, né? Acima de 3 meses, considerado como dor crônica, e dor crônica a gente sabe muito bem que é outro capítulo, difícil demais de tratar na sua especialidade, na minha área, na área do educador físico, é dose, é difícil tratar dor crônica, é difícil. São difíceis, concordo plenamente. E isso que o Aurélio pontuou, gente, o que a gente tem que observar é a questão da qualidade do sono. Isso foi um negócio fantástico, né? Porque é uma coisa que hoje a sociedade nossa, vamos falar assim, a sociedade hoje nossa está passando por esse mal, né? Isso é um problema, as pessoas não estão dormindo e mais, as pessoas não estão conseguindo descansar enquanto dormem. E aí, eu durmo numa posição inadequada e além disso, eu vou dormir mais rígido, mais tenso e eu acordo pior. E é lógico, gente, que essas estruturas que estão mais rígidas, mais tensas, elas podem tirar essa articulação do lugar, sem dúvida, porque está tudo aqui interligado, tem tecido que encaixa aqui, tem tecido que passa por aí, e aí acaba virando uma dor sistêmica, né? Sim. É importante a questão das subluxações, né, que é você tirar do lugar uma articulação, elas existem mesmo. Ninguém está dizendo que vai ser uma coisa do tipo assim, o osso saiu 100% do lugar, isso é só em acidente. Sim. Mas ele pode sim se movimentar pela ação muscular de forma deletéria, né? Sim. O músculo está fazendo uma tração diferente do que deveria. Então assim, não, a gente sempre orienta, vai fazer atividade física, só que é claro que a gente tem supervisão do educador físico de preferência, tem que ter uma avaliação médica para saber se não tem uma instabilidade, para você saber, posso fazer um agachamento, posso fazer um stick, sem nenhum problema, posso ou não posso? E o fisioterapeuta para falar, olha, fortaleça tal grupo, fortaleça X grupo, isso mobiliza, alonga. Ou seja, por isso que às vezes é difícil a pessoa ter um resultado satisfatório com dor nas costas, que ela não compreende. Tem que dedicar um tempo pessoal. Essa galera toda para que tenha um resultado legal. E tenha legal. Quem se adequa, tem vários exemplos, a gente pega de pessoas que são mais assim, Caxias, vamos dizer assim. Mais disciplinadas. Tudo que você fala, faz. Nossa, maravilha. É sucesso, né? É sucesso, com certeza. Isso é verdade. E Aurélio, artrose é comum ter na lombar? Muito. Mesmo? Gente, vocês lembram que a gente comentou da questão da sobrecarga, né? Porque é uma estrutura que vai carregar peso, então é uma região que dá uma artrosezinha natural. Olha, a gente tem uma notícia boa para dar e uma ruim, né? A boa é que a artrose, na maioria das vezes, ela não dói também, é coisa pequena. A ruim é que todo mundo, eu, você... Quem está aí assistindo a gente vai ter artrose. Após os 30 anos de idade, o processo degenerativo acontece. Quem não quer ter tem que morrer novo. É isso que eu ia falar, ninguém quer morrer novo, todo mundo quer morrer velhinho. A artrose na lombar, principalmente, que está aqui na sua mão, ela acomete principalmente quando os discos começam a degenerar e na parte posterior da coluna, principalmente as articulações facetárias que estão aqui atrás, que são articulações da vértebra de cima com a vértebra de baixo sucessivamente. Encaixando uma com a outra. A artrose vem exatamente aqui. Também na cervical tem outras articulações, cada ponto tem, na dorsal tem outras articulações, mas o que você falou está certíssimo. Vem, parte de trás da coluna. Parte de trás da coluna, tá? Gente, lembrando aqui da minha lombar, nós temos as vértebras aqui lombares, a gente vai ter o disco intervertebral. Quando o Aurélio comentou aquela questão do sono, acho que é importante a gente pontuar. A reidratação desse disco, ela acontece durante o sono, né, Aurélio? E assim, a distribuição de força desse disco, ela precisa ser feita de forma eficiente. Isso não só durante a minha noite, mas no meu dia a dia. Se essas estruturas não estiverem distribuindo aquela energia, aquele peso, aquela carga que eu carrego, é muito comum que ela fique em alguma região mais sobrecarregada, e aí ela meio que vai dar uma, literalmente, né, vai dar uma pendida, né, ele vai simplesmente deslocar o eixo dela de sustentação, e aí é lógico que esse disco intervertebral que se encontra nessa região, ele vai ficar pressionado por um lado, enquanto ele vai ser expulso por outro. É mais ou menos isso, falando de uma forma bem simples para vocês entenderem. O disco, é normal ele perder água durante a vida.
Super que é o normal. desgaste, o envelhecimento, ele vai desidratando. Aham. Isso já é um probleminha, ele fica mais rígido, fica com menos capacidade de absorver carga, E distribui essa carga. distribuir essa carga, você falou muito bem. Quando você tem um disco saudável, mas que você não faz o fortalecimento, você precipita que ele perca líquido mais rápido, que ele degenere mais depressa. Show. Ou seja, sobrepeso, sedentarismo, aquela história toda de Que a gente novo. já comentou. E esse disco, então, quando você perde essa capacidade de apoio, secundariamente você começa a ter alterações das facetas que nós falamos, e o pior de tudo, começa a ter compressão dos nervinhos amarelinhos que estão E aí é descendo. onde que a gente vai entrar aqui agora Aí na dona onça, né? A dor é um pouquinho pior. Né? Aí a dor aqui tem motivo, né, gente? Porque a gente vai estar pensando numa dor neural. A dor neural. Que aí o buraco é um pouco mais embaixo, né? Então, gente, esse desequilíbrio, como a gente estava comentando, ele pode gerar eu costumo dizer que é como se fosse um babalu, né, Aurélio? Se eu pego um babalu e eu aperto ele muito, meu caldinho ele vai explodir para algum lugar. Ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Esse caldinho desse babalu é mais ou menos o que acontece, que pode favorecer o surgimento de uma hernia de disco. Exatamente. Que aí a gente vai ter aqui dentro do nosso disco intervertebral, a gente vai ter o nosso núcleo. E aí esse núcleo que é o tal do boi bandido, né? Esse é o núcleo pulposo, né? Núcleo pulposo. O nome é bonito, mas ele que ele destrui, né? Ele que sai e vem para posterior, e se tiver na frente algum nervinho, Dor começa também, dor reclama neurológica, também, sim. exatamente. E aí, gente, quando esse disco tem todas essas características que a gente já pontuou, e esse núcleo ele acaba se deslocando, aí nós vamos ter todas as fases para surgir uma hernia de disco, né, Aurélio? Exatamente. Porque não é de cara que eu tenho hernia de disco, ou eu vou ter, ou eu estou com hernia de disco. Existem várias coisas que precisam ser barreiras para a gente evitar que a gente tenha uma hernia de disco. Nosso corpo ele é muito esperto nesse sentido, né? Inclusive a Sociedade Brasileira de Radiologia, ela classifica a evolução da degeneração do disco, e a gente consegue entender muito bem que nem tudo é hernia de disco. Ela começa, na verdade, tem o abaulamento do disco, aquele disco começa a perder um pouquinho a altura, depois uma protusão do disco, que ele começa a ter uma base maior em direção ao canal vertebral. Até agora, não é hernia de disco. Show. Aí sim você tem, num processo evolutivo, quando se rompe a periferia do disco, que é o ânulo fibroso, esse centro que ela diz que é o boi bandido, vai para trás e aí comprime. Pode ser, aí sim tem as hérnias contidas, as hérnias que são extrusas, que são aquelas que soltam um pedaço e vão lá e comprimem, mas que podem resolver, a grande maioria resolve. Outra coisa, é importante a gente frisar isso aqui. 90% das hérnias de disco são de tratamento conservador. Hoje está cada vez Não mais são reiterando cirúrgicos, isso. não são cirúrgicos. Sem dúvida. As extrusas, principalmente, Sim. dói demais, passa pouco tempo, ela Melhor. reabsorve e ela some sem operar. Assim, é por isso que eu falo, gente, o nosso corpo ele é muito fantástico. Ele precisa só de alguns estímulos para ele, de repente, voltar a funcionar de forma eficiente. O problema é que esses estímulos, por vezes, não são muito bem feitos e direcionados, né? E aí, como o Aurélio pontuou que é fantástico, se existe esse pensamento dessa raiz neural, e aí aqui, nesse buraquinho, a gente vai ter o nosso canal medular, que vai ali ser responsável por trazer toda a proteção, né, do nosso sistema nervoso periférico, para a gente poder ter as raízes nervosas em relação a essa estrutura. E aí sim, se tiver esse pensamento, aí vem aquela dor ciática. O famoso nervo ciático. A famosa ciática atacada, né? Dor no ciático. Não, então peraí, depois de tudo isso que aconteceu, que nós estamos conversando aqui já há algum tempo, aí sim que eu posso ter uma dor neural que vai comprimir essa raiz nervosa do ciático. Exatamente. Inclusive, tem uma confusão grande. Muitas das vezes a pessoa não tem hérnia, não tem compressão de raiz nenhuma, aí tem lá uma dor miofascial do ilho-psoas, que é um músculo gigante que vai lá sai lá da coluna e vai lá pra perna. Esse também você sabe disso melhor do que eu, que ele gera uma dor igual, semelhante à do ciático. A do nervo ciático. Que não é dor ciática, não é dor neural, é dor miofascial.
o que tende à confusão de ambas as partes do paciente, infelizmente profissionais mal preparados, não está no gibi. Sim, infelizmente. Gente, isso que o Aurélio pontuou é muito comum a gente ver isso no consultório. É o paciente que não tem nada no exame clínico, não tem nada no raio-x, na ressonância, e aí esse cara não para de ter dor. Aí é importante a gente fazer uma avaliação, como a gente comentou, do que está embaixo e do que está em cima, para saber como é que está o comportamento dessas estruturas. E na verdade muitas dessas estruturas, principalmente relacionadas à pelve, tanto na parte posterior quanto na parte anterior, como a Aurélio pontuou, podem favorecer uma compressão até nesse nervo, ou simplesmente pode favorecer uma dor miofacial que vai ser disseminada. Ela não é uma dor pontual, é uma dor que anda, né, Aurélio? Então a gente precisa avaliar isso para conseguir realmente distinguir. Em 10% dos casos, é claro, a gente vai ter a hérnia, vai ter a compressão da raiz, vai ter a dor neural, vai ter a ciatalgia. Aí pode ser cirúrgico ou não. A técnica utilizada depende da idade do paciente, da degeneração da coluna, se é acentuada ou não, do tamanho dessa hérnia, de como e onde ela está comprimindo. Show. 10%, no máximo dos casos, evoluem. A grande maioria, como já falamos, não evolui. Gente, isso que o Aurélio comentou, é até um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês agora, é justamente em relação à questão dos exercícios, né? De quais as melhores abordagens para a gente poder tratar essas pessoas de forma eficiente. Como eu comentei, não tem como a gente falar aqui de um protocolo. Ah, Natália, vai ser assim, 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 assim que eu vou seguir numa linha de raciocínio de conduta em relação àquele determinado paciente ou aqueles determinados pacientes. Existe, como o Aurélio comentou, tantas alterações que podem favorecer uma sobrecarga nessa região e mais, uma dor nessa região, que a gente precisa de verdade de uma avaliação muito minuciosa para a gente tratar a causa do problema e aí sim estabelecer uma abordagem em relação àquela pessoa. Porque talvez o problema daquela pessoa pode até ser hernia de disco, a fulana também tem hernia de disco, mas as características do corpo são totalmente diferentes dessa. Então a gente não tem como colocar isso todo mundo no mesmo balaio e tratar todo mundo como se fosse da mesma forma, né? Análise, como sempre, né, individual. Sim, né? Então, individual e específica, né, Aurélio? Específica. Isso que o Aurélio comentou, gente, assim, eu quero falar em relação à questão dos exercícios. Eu já mostrei até um artigo que a gente pesquisou, que a gente até conversou sobre ele. Em relação, quero citar esses 2 artigos hoje, depois eu vou encaminhar para vocês. Quem tiver interesse, deixa os e-mails aí que a gente vai encaminhar todos esses materiais. O que é importante, Aurélio? Primeiro, o que se usa muito para proteger a coluna hoje? Exercícios de ponte, de prancha, aqueles exercícios que a gente está habituado a ver, né? De barriguinha para cima, de barriguinha para baixo, e até a prancha lateral, a gente observa, para trabalhar o core, trabalhar a estabilização central. Mas quando eu paro para pensar, primeiro, essa estabilização central precisa acontecer, não é só quando eu estou deitado numa ponte, não é só quando eu estou de lado numa prancha, ou quando eu estou de barriga para baixo numa prancha. Essa estabilização central precisa acontecer quando eu estiver em pé, ela precisa acontecer quando eu estiver andando, ela precisa acontecer quando eu sentar e levantar de uma cadeira. Então eu preciso pensar em trabalhar a estabilização central, gente, de tudo quanto é forma que vocês pensarem. Porque o que a gente quer é estabelecer a função para essa pessoa, consequentemente a qualidade de vida dela. Então eu preciso treinar essa estabilização em todos os movimentos que ela tem que fazer na vida dela, no dia a dia. Não é verdade, Aurélio? Eu acho que você treinar, vai na academia, vai sob supervisão, faz a prancha, e você tem uma estabilização, a pessoa fala assim, nossa, fui lá, mas voltei sem dor nenhuma. Aí no dia a dia a pessoa não faz mais nada. Isso. Aí a dor volta. Então, mas aquilo não resolveu. Não é que não resolveu, é que você não seguiu a reabilitação 24 horas por dia. Sim, eu costumo falar muito isso. Aí você fala que não resolve. É mais fácil, né, falar que não resolve. Não resolveu. Não é que não resolveu. É que você não dedicou o suficiente. E essa é a grande verdade. Quando eu falo você, eu estou dizendo a mim, estou dizendo... nós todos. A ela também, a gente corre demais, não tem tempo de fazer as coisas. Mas a gente tenta, pelo menos, fazer a recepção dinâmica todo dia. Pelo menos, sim, dentro do que a gente consegue, né? E aí, gente, esses 2 artigos que eu quero comentar com vocês, um deles foi até aquele dos exercícios, né, Aurélio? Que eu até te marquei lá no Store. Nesse artigo, eles fizeram vários exercícios para o tronco e aí fizeram uma avaliação eletromiográfica com esses indivíduos, que é o equipamento responsável por mensurar a qualidade da contração muscular, a ativação muscular. O eletromiógrafo ele serve para isso.
E aí eles fizeram essa análise junto com o eletromiógrafo, dentro daqueles exercícios, quais músculos estariam mais ativos, tá? Depois eu vou passar esse artigo para vocês e vou aprofundar nesse sentido. É um artigo agora de 2019. Mas o que é interessante a gente pontuar? Primeiro, gente, ele traz lá um exercício de um agachamento em que existe uma carga, Aurélio, na região posterior. Ele pisa numa band, num teraband, e aí ele vai fazer um agachamento, fazendo um agachamento com essa band posterior. E aí eles observaram que quando eu jogo essa carga para trás, eu tenho maior ativação dos meus paravertebrais. E aí dentro de um outro exercício, daquele de flexão de tronco, aquele exercício isométrico, eu vou ter muito mais ativação do reto abdominal. Antes de eu pensar em carga, ele precisa ser bem feito. Ele precisa estar com as estruturas ali aptas para receber aquela informação e para conseguir desempenhar uma qualidade daquele movimento. Porque senão, realmente eu vou fortalecer e não vou melhorar, porque eu não estou tendo o básico, que é ativar quem eu preciso ativar para fazer as atividades normais. O artigo foi bem claro, minucioso nesse sentido. São mais de um artigo, na verdade. E a gente vê lá que muitas vezes exercícios que você nem daria tanta importância são extraordinários, né? São extremamente eficientes e eficazes. Para ajudar, assim, não só para ajudar a tratar, mas para ajudar a prevenir também, né, Aurélio? Fortalecer core, etc. Etc. E assim, aí um outro artigo, gente, que depois nós vamos passar para vocês, foi um artigo relacionado à questão também dessa ativação muscular. E aí eu achei muito interessante, essa agora você vai gostar, Aurélio. O melhor exercício para ativação dos estabilizadores lombares aconteceram quando ele estava fazendo um movimento de resistência à rotação interna do quadril. Rotação interna e externa. Achei interessante isso aí. Gente, aí quando você para pra pensar, a gente vê o tanto que a influência dessa pelve, do meu quadril, que vai estar encaixadinho aqui, influencia em todo o resto. Peraí, então para eu poder tratar a coluna, eu não vou tratar só a coluna, eu vou tratar membro inferior, eu vou tratar membro superior. E aí eu vou estar protegendo a minha coluna e eu vou estar tratando a minha coluna. É assim que a gente tem que pensar na coluna. Não como se ela fosse uma coisa só, uma coisa fixa. Então esses dois artigos, assim, a gente achou fantástico. Esse mesmo, quando fala dos movimentos do quadril, que desempenharam melhor estabilização nessa coluna, eles conseguiram resultados, assim, fenomenais. E aí é uma dica que a gente deixa para vocês dentro desse sentido, né? Esse segundo artigo foi bem inusitado, a gente sabia, mas ele foi bem legal, vamos dizer assim, bem bacana, porque mudou um pouco, né? Mudou um pouco o paradigma das coisas. E provou por A mais B a relação de uma coisa com a outra, bacia com coluna. Como que a gente comentou, né, Aurélio? Show de bola. Aurélio, pra gente poder terminar essa parte teórica, você comentou da questão da luxação. E aí, o que é espondilolistese, Aurélio? Espondilolistese em linhas gerais, é um escorregamento de uma vértebra em cima da outra. Show de bola. Ela tem mais de 7 causas, não vem ao caso, a gente tem classificações para isso. Em linhas gerais, ela acontece mais na região lombar. E aí, também em linhas gerais, é mais degenerativa. Sim. Mas, quando ela escorrega uma sobre a outra, isso é causa de instabilidade, causa de dor e até mesmo com o passar do tempo de compressão e alteração neurológica. E que pode ser necessária uma intervenção cirúrgica, né? Sim. Caso o tratamento conservador não tenha sucesso, é bom a gente pontuar isso, né? Porque aí você tem uma doença mesmo. De verdade. Isso assim, gente, é como se eu tivesse aqui a minha vértebra e aí essa vértebra ela escorrega. Ela escorrega anteriormente, posteriormente, vai depender de qual for a sobrecarga ali que ela realmente está lidando e qual que é a característica dessas articulações em termos de estabilidade, tanto estática quanto dinâmica, que vai favorecer com que esse eixo de equilíbrio ele aconteça ou que exista essa sobrecarga, esse deslocamento. Né? Você tem edema, inflamação local, sobrecarga. Quando você faz um raio-x que você comentou dinâmico, né? A gente vê que ela movimenta para frente, para trás. Existe um deslocamento da vértebra, uma em cima da outra, que é acima de 4 milímetros, a gente considera como estabilidade. Aí sim, são casos que a gente requer uma avaliação com um especialista, porque são casos muitas vezes cirúrgicos. Sim, esse não tem jeito. Sim, porque é uma estabilidade, gente, assim, é aquela coisa que a estrutura pode sair do lugar a qualquer momento e aí pode gerar uma lesão medular, né, uma sobrecarga. Lesão assim, neurológica. Pode assim, principalmente. e muitos sintomas, Muitos sintomas, com certeza.
E nós temos perguntas aí, pessoal? Sim. A doutora Ornella Catenazzi perguntou para o doutor Aurélio a partir de quantos anos uma criança pode operar. Olá, Ornella, tudo bom? Obrigado pela pergunta, um grande abraço para você. Operar, não sei qual for o tipo de cirurgia que você está perguntando, né? Se seria uma cirurgia na coluna, depende. Primeiro, criança opera a coluna, raramente, graças a Deus. Graças a Deus. A criança opera a coluna quando tem tumor, quando tem uma escoliose congênita grave, em que o desvio é muito grande. Então a gente espera, de ideal, principalmente deformidades são as principais causas de cirurgia em criança. Tumores são mais raros. E deformidade, a gente tenta esperar o tronco se estabelecer primeiro, o crescimento principal do tronco, para depois operar. Se for o caso, né? Se for o caso, o ideal é pelo menos acima de 8, 12, 10 anos. Mas nem sempre é possível para estabilizar uma coluna com cirurgia. Não sei se eu consegui responder, mas se você, acho que é isso, não tem muito. Eu até cito assim, dois pacientes que eu já tive nesse sentido. Uma delas foi na época do Hospital das Clínicas, inclusive, que foi uma escoliose congênita que eu acompanhei durante um tempo. E ela ficou em 6 meses em processo de tratamento para poder operar. Porque teve que ganhar um espaço articular. Então teve que ficar com aquela carguinha e tal, para poder ganhar realmente o espaço, para depois ela fazer uma cirurgia. Mas a escoliose dela é aquela escoliose congênita clássica, que a pessoa é totalmente deformada, né? São doenças muito graves. São doenças muito graves. E assim, e o comprometimento não é só na coluna, né? Porque vai ter comprometimento pulmonar, gente, é muita coisa envolvida. Tá? Doença é grave, infelizmente as medidas são mais agressivas. São mais agressivas. Às vezes a gente opera crianças com menos que essa idade. Como nós operamos há 15 dias atrás aqui em Goiânia, a gente fez uma cirurgia dessa, uma criancinha que vai ter que ser revisada ao longo do crescimento. São as hastes de crescimento, são os growing, né? Growth que a gente está colocando a segurar essa coluninha no lugar. A gente não queria fazer naquela idade, mas ou fazia. Não tinha outra alternativa. E na verdade, assim, não é só uma cirurgia que essa pessoa vai ter que fazer. Vai ter que fazer várias, porque a gente quer que ela mantenha pelo menos uma expectativa de crescimento normal dentro dos próximo normal do tórax, né? Sim, com certeza. E outra paciente minha também, que eu já tive algumas, né, em relação a crianças de 10, 12 anos, 13 anos com hérnia de disco. E a gente tem um resultado, graças a Deus, de todos até hoje que passaram por mim, os resultados foram muito benéficos. Então a gente não precisou, né, medicamento, tudo mais, dar um suporte, mas não precisou necessariamente de uma intervenção invasiva. Então a gente consegue resolver muita coisa, né? Hérnia de disco em criança é muito raro, mas aparece. Quando aparece é realmente muito fácil de tratar. O grande problema são as doenças, nós já falamos mesmo, que, viu, Ornella, tem que ser tratada, mas esperar o quanto antes, né? Sim, com certeza. Quanto mais idade, melhor. Com certeza. A Danila perguntou sobre uma amiga dela que teve uma gravidez de gêmeas e uma nasceu com um lado menor do que a outra. Ela gostaria de saber o que poderia ter ocorrido. A criança nasceu um pouco mais tortinha. Um pouco mais tortinha? Menor. Menor de um lado do que o outro. Entendi. Bom, Danila, primeiro, obrigado pela pergunta, né? A gente agradece que a contribuição dessa interação é muito válido e soma conhecimento para todos nós. E, bom, primeiro, essa questão de crescimento intrauterino, ela tem muito mais a ver com a posição que esse feto está lá dentro, né, Aurélio? Em relação ao posicionamento que essa criança ficou dentro do útero, que de repente favoreceu um crescimento normal para um, só que não favoreceu um crescimento normal para o outro. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E outra até uma alteração congênita mesmo. Os gêmeos, né, que ela teve, né? Se eu entendi a pergunta, seria uma criança comparada com outra ou a mesma criança com uma diferença no próprio organismo? Seria isso? A mesma criança tem um lado maior do que o outro? Entendi. Então, isso aí são causas, tem que investigar, porque tem várias alterações que dão isso, são raras. Para ter uma ideia, pode ser simplesmente uma alteração da postura, que depois vai recuperar. Pode ser sim uma alteração tipo escoliose inicial, que dá essa impressão. Pode ser alterações neurológicas que são muito raras. E até genéticas também, né? Genéticas. E tem uma síndrome vascular, que quando eu estava no Hospital das Clínicas também, eu vi
uma vez, se eu não me engano, que seria uma malformação vascular em que é como se um lado do corpo recebesse mais sangue do que o outro. Então ele desenvolve muito mais. Eu já li algo nesse maior, sentido, né? braço, perna, vai ficando pessoa adulta, desenvolve tudo mais de um lado do que do outro. O nome da alterações anatômicas mesmo. Isso é clipotrenonite, desculpa se eu estou falando bobagem, é por aí esse nome, não é minha especialidade, mas estuda na faculdade e é uma causa. Não sei se eu consigo conseguir ajudar. Eu acho que o Edian pergunta, acho que o doutor Aurélio vai gostar dessa. Vou gostar? Quais os benefícios e malefícios do uso de corticoides em dores mecânicas da coluna em função da escoliose? Show de bola. Então, obrigado pela pergunta. O corticoide geralmente é aquela medicação que todo mundo gosta de usar, porque realmente você colocando uma dose alta de corticoide, seja injetada, seja via oral, a dor vai embora. Sim. Por quê? Porque tira com a mão, né? É uma anti-inflamatória esteroidal. Por outro lado, em qualquer fase da vida, que se você usar doses excessivas de corticoide, você vai ter alterações, vai ter sequela com isso. Haja visto pacientes que são obrigados a usar, por exemplo, que tem os reumatismos, aí tem aquela face cheinha com xingoide, fica todo inchado, retenção de líquido, e especificamente na coluna, você pode desenvolver frouxidão ligamentar e doses excessivas de corticoide pode desenvolver em qualquer parte do corpo a necrose do osso. Inclusive, quando se trata da necrose do osso da coluna, que é a morte do osso, o sangue para de chegar numa vértebra, chama síndrome de Kummer. Isso já acontece, é raro, mas quando você tem a síndrome de Kummer, você pode pesquisar e usou o corticoide demais. Então, gente, corticoide, cuidado, com orientação médica e pouco. Tá? Com certeza. Doses homeopáticas, quase, né? Concordo plenamente. Não, isso, Edian, obrigada pela pergunta. Foi simplesmente fantástica essa pergunta sua. Muito bom. Obrigada mesmo. E é importante a gente esclarecer essa questão de medicamento mesmo, porque as pessoas ficam sempre muito em dúvida, né? Sim. E outra coisa, gente, tanto é que o Aurélio até pontuou que o corticoide ele pode gerar uma necrose óssea. Hoje, a gente, inclusive o Thiago teve aqui de ombro, o Thiago Cacheta, e o Thiago pontuou, Natália, a gente quase não faz infiltração mais em tendinite, em bursite, essas coisas, porque a gente sabe positivo para esse indivíduo. Interarticular, dentro da articulação, né? E assim, na coluna, mais ainda, a gente tem que ter cuidado nesse sentido, porque são regiões muito nobres que estão ali envolvidas, né, Aurélio? A gente, aproveitando o gancho, a gente tem até técnicas de aplicações na coluna, respondendo a sua pergunta, que são feitas sob supervisão do especialista em centro cirúrgico, que se usam doses pequenas de corticoide junto com anestésico local, para tirar, por exemplo, dor das facetas, para tirar uma dor muscular, né? Um bloqueio. Isso existe, tem evidência científica e resultado clínico, só que são doses homeopáticas calculadas. Ninguém chega com um monte de corticoide e vai infiltrando, não. Sim, como você mesmo disse, sim, não deve ser feito. Perfeito. O Erickson pergunta quais os testes funcionais mais utilizados para avaliar a região lombar. Perfeito. Obrigada, Erickson, pela pergunta, primeiramente. Então, quando eu penso na avaliação do aspecto funcional em relação à lombar, a gente precisa pensar que, como a gente comentou, a lombar, uma coisa ela é estática, a outra coisa ela é dinâmica. Então nós vamos sim utilizar ali as pontes e as pranchas até como feedback avaliativo. Vamos avaliar ali quanto tempo essa pessoa consegue ficar. De forma quantitativa, eu estabeleço um tempo. É importante eu avaliar um lado em relação ao outro, ter essa lateralidade como controle desse indivíduo. Outro detalhe, é importante eu pensar de forma qualitativa. Beleza, essa pessoa fez uma ponte de um lado, numa perna apoiada na maca, a outra perna no ar, ela conseguiu sustentar ali por 2 minutos. Enquanto que ela teve um monte de compensação no quadril, ela teve um monte de compensação na coluna, na cervical, tensionou. Então assim, a gente sempre avalia funcionalmente de forma qualitativa. Eu vou fazer uma análise ali observacional mesmo, descritiva de como é que foi o desempenho daquele teste, além de forma quantitativa. E claro, quando eu penso na lombar, a gente tem alguns testes especiais que eu não vou reiterar isso em relação à compressão neural, tem aqueles testes que a gente já sabe que tem, mas o que eu costumo, o que a literatura retrata em relação a essa avaliação, Erickson,
são muitas avaliações de padrões de movimento. Como é que é o desempenho dessa coluna quando faz um agachamento, quando ela faz um salto? Como é que vai ser toda a performance ali dessas estruturas? Que a gente começa a realmente observar essa estabilização e essa função não só de forma estática, mas principalmente dinâmica. Sim, só para confirmar o que você falou, a questão da avaliação dinâmica. Sim, sim. Cada vez mais na moda. Cada vez mais na moda. E assim, e é realmente essa biomecânica no desempenho de alguma função que vai me dar um norte fidedigno do que está acontecendo naquela estrutura. E aí isso sim é funcional, isso sim é função, né? Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Nos artigos, vai ter alguns testes falando sobre isso dessa forma também, tá bom? Mais alguma pergunta nós temos? Tem a doutora Cris Silveira, tratamentos não medicamentosos para gestantes com hernia de disco. Não foi uma pergunta, né? Um comentário. Eu acho que ela quer que discorra sobre tratamentos sem medicação, né, para pacientes com hernia de disco. Gestantes. Muito obrigado, doutora Cris. Conheço, pessoa maravilhosa, uma médica, ginecologista, obstetra, uma pessoa de nosso rol próximo e assim, pessoa maravilhosa. Enfim, profissional de mão cheia. Que bom. E ela manda pacientes pra gente, inclusive agora pode mandar aqui pra Natália. Muito obrigada, doutora Cris. Eu espero conhecê-la também. Vou deixar mais para ela responder, viu, Cris? Mas basicamente, gestantes, a gente sabe muito bem que medicação é uma coisa bem difícil. Uma mão de pirona, um negócio, não pode usar muito mais do que isso. Sobra as terapias de reabilitação que aí elas podem me explicar melhor do que eu. Sim, e assim, é muito importante, Cris, a gente pensar, primeiro, na gestação muda tudo, né? A mulher tá cheia de hormônio e aí acaba gerando uma fragilidade articular muito grande, até por isso que vem muitos quadros de lombalgia, né? De dor na coluna de forma geral. E é importante a gente pensar nesse sentido. O outro sentido é que mesmo com essas adaptações e essas alterações, a gente tentar preparar aquele corpo. Porque a tendência é que ele vai aumentar o peso. Então a gente fazer algumas estratégias de exercício de conduta mesmo, voltando para aquilo que a gente comentou, de forma mais dinâmica, para evitar com que essa gestante tenha crises de dores na época da gestação. Porque a gente fala aí de uma agudização, né? Porque de repente ela sempre teve ali alguma sobrecargazinha, mas aí na hora que aumentou uma carga, mudou o centro de gravidade, teve toda a alteração sistêmica que gera uma fragilidade articular, que acaba gerando uma dor, né? Em linhas gerais, se a pessoa puder, a gente sempre pede, mas a gente sabe que é difícil. Vai engravidar, prepare antes. Sim. Vá no educador físico, faça um fortalecimento, porque infelizmente, né, doutora, tem casos que durante a gravidez a mulher não pode fazer certos exercícios dependendo da doença. Sim, com certeza. Então se ela se prepara previamente já é legal, e depois que ela tenha, durante a gestação, as dores miofaciais com acupuntura, as dores musculares com as fisioterapias e todas as técnicas de reabilitação possíveis e imagináveis. Acho também que é por aí, tratamento conservador, né? Não sei se a gente conseguiu responder não, mas obrigado pela pergunta. Obrigada, viu, doutora Cris? Gente, então a gente vai encerrar por aqui, né? Meninos, quero agradecer aqui a audiência do Dr. Aurélio, né? Quero agradecer aqui aos meus seguidores e às pessoas que confiam no nosso trabalho, né, Dr. Aurélio? Acho que o objetivo nosso desse bate-papo é realmente esclarecer dúvidas, passar informação de forma muito simples, porque o objetivo é realmente passar informação. Então não é ficar falando difícil, não é ficar falando complexo, é tentar trazer uma linguagem que todo mundo compreenda. Eu acho que a grande vantagem desse tipo de divulgação, vamos dizer assim, é isso. É poder falar de forma mais franca, mais direta, mais aberta. Porque quando você vai num congresso, você é muito formal, você tem que falar linguagem técnica, eu acho que não é esse o objetivo. Sim, até desculpe se às vezes se eu falei alguma coisa mais técnico, mas a gente às vezes tem que falar alguma coisa para embasar. Mas a ideia foi passar em linhas gerais nossa pequena contribuição. Com certeza, para vocês. E assim, toda dor lombar não é hernia de disco, na verdade está bem longe de ser. Bem longe de ser. Gente, muitíssimo obrigada. Quero agradecer a presença mais uma vez, tá bom? Perguntas por direct. Manda umas perguntas por direct, por favor, porque depois a gente vai responder todas. Porque o nosso tempo aqui já está encerrando. Aurélio, brigadão pela presença, de coração. Eu sou fã desse rapaz, gente. Mútuo, né? A gente trabalha junto já tem tempo. Obrigadão de coração. Já, né? Gente, um abraço. Então, obrigado, viu? Obrigado a vocês.